Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar de resolução de imagem de satélite. Aqui estamos numa área no município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, e vamos analisar as diferenças de resolução com uma imagem inicialmente a 30 centímetros de resolução e que vamos remostrar, degradar até 30 metros. No nosso site, você pode consultar, por exemplo, no nosso blog, um artigo chamado Resolução, o que é exatamente? Lá tratamos de resolução espacial, resolução radiométrica e resolução temporal. Então você tem ilustrações, você tem explicações desses três temas e com isso você poderá entender muito bem do que se trata. Temos também na nossa homepage, na parte de imagem de satélite, onde temos também a listagem de todos os satélites que vendemos, uma análise da resolução em três categorias: alta resolução, média resolução e baixa resolução. Com a listagem dos satélites que oferecem a opção de programação de imageamento e programação futura, e os satélites que oferecem imagem de catálogo, de acervo já existente. Mas voltamos aqui na nossa imagem de Cachoeira do Sul. Então, as resoluções que escolhemos aqui, elas fazem, digamos, base à resolução dos principais sensores que usamos. Então, por exemplo, 30 centímetros é a resolução do WorldView 4, do WorldView 3 e, em 2020, do Pleiades Neo, que será lançado com uma constelação de 4 satélites pela Airbus e que a Inmarsat estará comercializando. Vamos, digamos, fazer um zoom aqui na área urbana. Estamos numa escala perto de 1:1000. Nessa escala, com resolução de 30 centímetros, os automóveis, os postes são bem visíveis, as casas são bem delimitadas, a imagem tem qualidade e realmente dá para delimitar os imóveis com precisão. Então, se, por exemplo, passamos a 40 centímetros, que é uma resolução oferecida também pelos operadores de satélite, que degradam a resolução de 30 centímetros nativa para 40 centímetros com um diferencial de preço. Não tem muita diferença perceptível, a não ser uma leve pixelização da imagem. E o mais comum em alta resolução são satélites de 50 centímetros, tal como o GEOEYE, WorldView 2, 3, 4, Pleiades também. Muitas imagens são adquiridas, então, em 50 centímetros de resolução nativa. Aplicando essa degradação aqui, a gente nota uma pixelização acentuada, mas ainda, digamos, não afeta muito a imagem, os principais objetos ficam aí bem visíveis. Se eu avanço para 60 centímetros, que é, por exemplo, a resolução do QuickBird, a pixelização aumenta, os objetos tais como os carros e os postes já ficam bem alterados, mas, digamos, ainda não dá para trabalhar na área urbana. 70 centímetros já complicou aqui na área urbana, as casas ficam bem pixelizadas, eu diria que não é um dado adequado para delimitar o contorno das habitações e os objetos de menor porte. 70 centímetros é uma resolução de vários sensores, tal como o CompSat 3 e algumas imagens da Digital Globe que são remostradas nesta resolução com diferencial de preço. 80 centímetros, já em área urbana, não dá para usar, é a resolução do Iconos. Então, sinceramente, eu não aconselho trabalhar em área urbana com 80 centímetros. E chegamos a 1 metro, que realmente, fora de cogitação, trabalhar em área urbana, tudo fica muito pixelizado, os objetos de menor tamanho somem literalmente, então não recomendo. Agora, antes de passar a resolução de 1,5 metro, que seria dos pots 6 e 7, no modo Panchromatic Sharp and Multispectral, vamos
visualizar a imagem inteira. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma mata, eu tenho pastagens com diferentes tonalidades de verde, mata ciliar e aqui até umas edificações rurais isoladas. Então, 1,5 metro, a imagem em área rural fica com boa qualidade, não tem problema, é uma imagem, digamos, que serve bastante bem em áreas rurais, para grandes municípios, para a agricultura. E remostrando a 2 metros, também a imagem continua boa. 2 metros é a resolução do GeoEye no modo multiespectral, do Pleiades no modo multiespectral, do WorldView 2, WorldView 3 no modo multiespectral. Quando o pancromático é remostrado a 50 centímetros, o multiespectral fica com 2 metros de resolução. E chegamos a 3 metros, que é a resolução do Planet. A imagem na área rural fica preservada, com qualidade, a textura da vegetação é mantida, é um dado de qualidade. Com 4 metros agora, que seria o multiespectral, por exemplo, do Iconos, do ComSat 2, não tem problema, a área rural também fica boa, um pouco pixelizada talvez, mas nada que comprometa a interpretação. Com 5 metros, a pixelização já fica acentuada na área rural, dá para trabalhar na área urbana só, digamos, uma mancha sem muito sentido para a interpretação. Então, em área rural tudo bem, 5 metros é a resolução do RapidEye. 6 metros a pixelização fica maior ainda, 6 metros é a resolução do Spot 6 e 7 no modo multiespectral nativo, com 4 bandas espectrais. Aqui a vegetação aparece diferenciada, as cores, digamos, permitem uma boa interpretação, mas já, digamos, pixeliza bastante. 10 metros já fica crítico, é a resolução do Sentinel. Para grandes áreas rurais, tudo bem, mas para uma área pequena, 10 metros já, digamos, dificulta a interpretação detalhada da paisagem. E passamos a 15 metros, que é a fusão do pancromático multiespectral do Landsat 7, Landsat 8. Até na área rural fica bem pixelizado e não dá para interpretar muita coisa. Então, 20 metros já, digamos, não melhora em nada. E 30 metros é a resolução do multiespectral no Landsat 7, no Landsat 8. Realmente, nem área urbana, nem área rural dá para ver muita coisa. Somente em grandes áreas com escala aí 1 para 50 mil e menor. Ok? Então, essa, digamos, foi uma análise rápida, sequencial das diferentes resoluções. A gente pode voltar. Aqui estamos em 30 metros. Então, vou tirar essa camada. Voltamos a 20 metros. Agora, 15 metros. Agora, 10 metros. Agora, 6 metros. Agora, 5 metros. 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1,5 metro. Eu vou fazer um zoom na área urbana para, digamos, analisar aqui o tecido urbano com uma resolução de 1 metro ou melhor. Vou fazer um zoom. Aqui estamos na escala 1 para 1500. Eu posso até fazer um zoom um pouco maior. E aqui estamos com resolução de 1 metro. E vamos para 80 centímetros, 70 centímetros, agora 60 centímetros, agora 50 centímetros, 40 centímetros e finalmente voltamos a 30 centímetros, que é o estado da arte atual. Ok?
Então, espero que essa, digamos, análise rápida, sequencial de diferentes resoluções foi útil e até orientador. Eu reitero que essas imagens foram construídas no Global Mapper por reamostragem para poder ser comparadas entre elas e assim poder orientar os usuários sobre qual tipo de imagem usar e qual seria o resultado numa paisagem rural, numa paisagem urbana. Espero que isso possa lhe servir nos seus projetos. Quando você precisar de imagem satélite, não hesite em consultar a Ingesat, delimitando a sua área de interesse, os seus objetivos, a escala de trabalho e lhe orientaremos na melhor escala, fornecendo as opções técnicas e comerciais conforme o que existe em catálogo ou, se for o caso, programando o satélite para imaginamentos futuros. Agradeço a sua atenção e até o próximo tutorial. Muito obrigado.